Olá, queridos, que Deus possa abençoar você nesse momento. É sempre bom nós tirarmos um pouco do nosso tempo até para refletir um pouco sobre o propósito de Deus para nós. Nós sabemos que nós sempre vamos estar firmados nesse propósito e nós precisamos andar segundo a vontade de Deus naquilo que Ele tem estabelecido para que nós venhamos assim viver. Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo de número 4, versículo 39. E é importante, atente bem para essa leitura, para que nós venhamos entender o propósito de Deus quando Ele tende a se revelar e a gente poder entender que a certo ponto que o sentido da caminhada ele vai fazer um sentido maior para nós quando a gente compreende a quem nós estamos servindo. Então, quando você entende a quem você está servindo, você serve a Ele não pelo que Ele pode fazer. Você começa a servir pelo que Ele representa. Então nós vamos observar quando se entende de princípios e valores, nós vamos submeter a esse Deus em obediência não pelo que Ele faz. Porque se servir a alguém ou um Deus pelo que faz, nós estamos perdendo a essência desse Deus pelo que Ele é. Então, quando você serve pelo entendimento que você tem, pelo que Ele representa, aí a tua vida ela tem um sentido maior. Porque não se torna moeda de troca, se torna um reconhecimento seu pelo valor que aquilo tem para você. E isso é importante. Olha só, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver ali o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Mas quando chega já no final do capítulo, você vai entender uma decisão dos próprios samaritanos. Isso é importante. Ele diz assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara a ele, me disse tudo quanto tenho feito. Esse é o testemunho da mulher. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas por nós mesmos termos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso não é importante? A priori, você vai compreender na leitura que os samaritanos eles foram ter com Jesus pela notícia que a mulher deu, pela informação da mulher. Porque nos versículos anteriores, nós vamos ver aquele diálogo de Jesus com a mulher. E no desenvolver do diálogo, Jesus ele foi se apresentando e aquela mulher chegou a ponto de dizer que eles estavam esperando o Messias. Eles tinham uma promessa do Messias. E Jesus se declara para a mulher e diz: olha, sou eu que falo contigo. Só que esse diálogo foi despertando na mulher algo muito mais profundo e valioso, a ponto dela deixar o cântaro e ir até a cidade e anunciar para os samaritanos que estavam dentro da cidade, dizendo: olha, aquele que as escrituras falam a respeito dele, eu vi, venham e vejam. Então a cidade ela sai ao encontro de Jesus lá no poço. Só que eles vieram pela informação.
eles vieram pela declaração da mulher. Só que quando Jesus ele entra em Samaria e eles convidam Jesus a ficar com eles, então, pelo que Jesus começou a falar, ensinar, demonstrar, aquilo foi entrando no coração daquelas pessoas de uma forma tão intensa, tão poderosa, que eles já não estavam mais com Cristo ali naquele momento, o crer, passaram a crer em Jesus, não pela informação que eles obtiveram da mulher, já não é mais pelo que ela anunciou, mas é pelo que eles agora têm visto, pelo que eles agora têm ouvido, ou seja, por o que eles têm presenciado. Então isso é tão importante que faz-se necessário alguém anunciar. Só que a partir do momento que você ouve esta informação a respeito de Jesus, você agora vai obter com ele as próprias experiências. Ou seja, alguém abriu a porta para mim, trazendo uma informação. Só que agora eu preciso, eu mesmo, ouvir dele, ter uma experiência pessoal. Ter uma experiência pessoal com ele. A partir do momento que eu tenho essa experiência pessoal com ele, existe essa particularidade. Já não é mais pelo que eu ouvi de outros. Agora a minha vida com Cristo é pela experiência que eu obti dele. É pela informação que eu estou recebendo dele. É por causa dele agora, pelo que ele me disse, é pelo que ele introduziu em mim, é por causa dessa relação pessoal que eu tenho com ele. É por isso, queridos, que todos têm o dever e a responsabilidade de, uma vez você ouvindo a palavra de Deus e você credibilizando, você agora tem a oportunidade de você provar. Provar como? Eu ter com Deus as minhas experiências, a minha particularidade. Eu preciso ter esse encontro pessoal, porque agora eu estou servindo a Jesus, já não é mais pelo que eu ouvi. Eu estou agora servindo a Jesus, é pelo que eu tenho obtido dele. Essa declaração chamou muito a minha atenção, que no versículo 42, eles diziam assim, e diziam à mulher, e eles estavam falando para ela. Já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso não é importante? Isso é lindo. Eles estão olhando para a mulher e dizem, olha, não é mais pelo que você falou dele para nós. Já não é mais a informação. Nós já estamos aqui, nós estamos crendo, já não é mais pelo que você disse. Nós estamos crendo nele agora porque nós mesmos temos ouvido. Ou seja, a informação que você trouxe nos despertou para trazer ele para dentro da cidade. Mas uma vez ele estando aqui, nós temos a oportunidade de ouvir dele mesmo. É pelo que nós ouvimos dele. É pelo que nós presenciamos. Eu vou simplificar para nós, para os nossos dias. Alguém nos fala dos feitos, dos benefícios, do plano de salvação, da redenção de Cristo. Alguém expõe isso de forma expositiva nas Escrituras.
Mas uma vez você crendo naquilo que está sendo pregado, naquilo que está sendo ensinado, uma vez você crendo naquilo ali, você toma uma decisão de querer conhecer mais esse Cristo. Então, quando você dá um passo a mais e você toma essa decisão de aceitar a Cristo, agora você vai começar uma caminhada de aprendizado com Ele. E agora é Ele que vai falar contigo através da palavra que você ouviu de alguém. Você vai para a palavra de Deus, você vai estudar a palavra, você vai ler a palavra. Então Cristo, Ele vai transmitir para você a sua vontade, o que Ele quer. Ele vai transmitir para você, através da Bíblia, o plano dEle. A forma como Ele quer que você viva, que você ande, que você se relacione. É a sua particularidade. Você e Deus, você está aprendendo dele. É interessante que Paulo, quando ele ouviu falar de Jesus, quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, em Atos 9, a palavra de Deus nos diz que o próprio Cristo se apresenta a Paulo. Depois disso, Paulo passou 13 anos na Arábia, estudando, aprendendo acerca de Cristo. E quando ele escreve a carta aos Coríntios, a gente sempre lê isso no capítulo 11 da primeira carta, quando Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Paulo está falando de uma experiência pessoal que ele teve com Jesus. Ele está falando, olha, eu aprendi do Senhor, o que eu recebi diretamente dele. Ele está falando de uma experiência particular que ele teve com o próprio Cristo. Uma experiência que ele teve com Deus. Então a nossa vida como cristão é uma vida de aprendizado e de experiência. Quer ver um outro homem lá no Antigo Testamento que conhecia Deus de ouvir falar? Conhecia um Deus de outro, que outro transmitia, que outro falava a respeito de Deus? Só que depois de uma provação, depois de uma luta que ele enfrentou, ele faz uma declaração. Ele diz, o que eu temia me aconteceu. Ele diz que coisas demasiadas ele falava sem entendimento nenhum. Mas agora ele sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No capítulo 42 de Jó, ele diz que eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E ele vai falando a esse respeito, diz que coisas demasiadas ele falava, sem entendimento, sem conhecimento. Mas agora ele chega a um entendimento que ele sabia que o Senhor agora, ele é real no sentido de eu vivi as minhas próprias experiências com Deus. O Evangelho, querido, ele é dinâmico. O Evangelho de Jesus, ele nos proporciona uma oportunidade de um relacionamento mais profundo com Deus. Você não precisa correr atrás de profetas e nem andar atrás de profecias. Porque o que leva as pessoas a andar correndo atrás de profeta e de profecias é porque eles não querem buscar Deus na palavra. Você tem uma Bíblia na sua casa. Quer saber o que Deus tem para você e o que Ele quer para você? Estude a Bíblia. Você tem a palavra revelada. Você tem um livro nas suas mãos, na sua casa. E às vezes está até numa estante, juntando poeira, enquanto que você pode ler essa palavra, estudar essa palavra, conhecer a vontade de Deus através da palavra. O próprio Jesus chegou para os discípulos e disse assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho ensinado.
Nunca se fez tão necessário nós mergulharmos nessa palavra como hoje. Sempre houve essa necessidade para um crescimento, para uma habilitação, mas hoje nós temos visto mensagens de tudo quanto é jeito, pessoas reprovando os outros na internet. Isso era assim, hoje não é mais assim. Tá cheio de professores que não se preocupam com a vida, mas em querer provar que você está errado. E para que a gente não fique correndo de um lado para outro, sem saber quem está falando a verdade, ou quem está certo, ou quem está errado, vá para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela responde todos os questionamentos que você faz acerca dela mesma. Suas dúvidas. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E às vezes as pessoas querem colocar em julgamento essa palavra. Porque nós não temos originais, de fato nós não temos, mas nós temos a palavra. Está aqui. Aí um teólogo que está me ouvindo, esse pregador é ignorante, nós não temos a palavra, nós temos uma cópia, nós temos um manual. Até aqui a igreja chegou estudando essa palavra, pregando essa palavra, e vidas estão se rendendo aos pés do Senhor. Pessoas que estão necessitadas, eu sou pastor e tenho vivenciado isso na minha vida e na vida das pessoas. Pessoas que estão em uma vida de sofrimento, elas querem algo de Deus, estão sedentas de Deus. Em vez das pessoas, às vezes, estarem discutindo quem está certo e quem está errado, pregue a palavra, aquilo que Deus te deu. Eu sou de um tempo onde as pessoas que eu conheci nos interiores pregavam no fogo da lamparina, segurando a lamparina com a mão e lendo a Bíblia e pregando. Mas tinha tanta graça de Deus, tinha tanto amor, e olha que não eram eruditos, não tinham formação teológica, mas eram aquelas pessoas que estavam na dependência do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus, na condição que eles tinham. E as almas aceitavam Jesus com tanta alegria. Elas estavam aceitando a Jesus com lágrimas nos olhos. E nós temos visto hoje muitos cheios de conhecimento, muitos com diplomas, querendo simplesmente um like, querendo um comentário, mas não estão preocupados realmente com a vida das pessoas. Você já olhou no olho de uma pessoa chegar para você e dizer: eu quero aceitar Jesus porque eu entendi o que você pregou. O Espírito Santo falou no meu coração. Porque o Espírito Santo, ele traduz. É ele que convence. Nós somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Claro que há uma responsabilidade e um dever de quem prega saber o que está falando. Eu só estou dizendo que não devemos desmerecer quem foi usado por Deus dentro das suas limitações. E a palavra está aqui. Já não é mais pelo que ouvimos. Já não é mais pela informação que você nos deu, foi de suma importância. Você ter entrado na cidade, anunciado, falado do profeta, falado do Messias, mas nós estamos crendo nele agora não apenas pela informação que nos trouxeram. Nós estamos crendo nele agora pelo que nós estamos ouvindo dele mesmo. Querido, você pode ter essa experiência. Tudo é possível que crê. Tantos homens de Deus
eles ouviram do próprio Senhor. E nós temos a oportunidade de ter sua experiência aí na sua casa, mesmo lá no seu quarto. Dobre o seu joelho. Fale com Deus. Senhor, eu quero viver agora não apenas pelas informações que eu ouvi de outrem, mas eu quero te servir agora com essa convicção, ter essas próprias experiências contigo. Eu quero viver agora pelo que eu tenho ouvido do Senhor, pelo que eu tenho ouvido de Ti. Eu quero contar na minha congregação, eu quero falar na minha comunidade do que eu presenciei do meu Deus. Eu vejo tanta gente contando testemunhos de uma cura que recebeu, de um milagre que ele recebeu de Deus. Estava só ele num leito ali e clamou. E de repente, um homem de branco entra num ambiente, inunda todo aquele ambiente com a sua graça, com sua misericórdia, e estende a mão sobre aquela pessoa e cura ela, e ela se maravilha. Você sai dali curado, porque você viu, presenciou, você aprendeu dele. Agora não é mais pelo que os outros falaram, agora é pelo que você ouviu, pelo que você viu, pelo que você contemplou dele mesmo. Querido, que Deus te abençoe. Essa palavra é para nos despertar. É para nós não sairmos sem saber para onde nós estamos indo, a quem acredita. Mas agora, como é que é agora? Não. A Bíblia. Você tem uma Bíblia, vai para a Bíblia. Estude, leia, medite. Deus vai iluminar os olhos do seu entendimento. E você vai conseguir andar segundo a vontade de Deus e estar convicto pelo que você ouviu dele. Samaritano agora não estava mais crendo em Jesus pela informação que chegou até eles, mas pelo que eles ouviram de Jesus. Agora, ele é um profeta. Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E alguém chega assim, por quê? Diz, porque nós ouvimos dele. Pastor, mas Jesus não está mais aqui, como é que eu vou ouvir? Ele está assim, não com corpo físico, mas ele está aqui. A palavra dele está aqui. João declara isso, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade. A palavra dele está aqui, a Bíblia. Ele transmite a sua vontade, o seu querer, os seus planos, através da palavra. E não há ninguém que possa negar isso. Que Deus te abençoe, te dê muita graça e Ele venha te sustentar a cada dia. Esmere-se na palavra, conheça a vontade dEle através da palavra. Que Deus te abençoe e te dê muita graça em nome do Senhor Jesus.